dia. Primeiro ponto, delimitando aquilo que nós vamos conversar, eu vou trazer 4 assuntos específicos da execução civil para vocês, de ordem muito prática. O primeiro assunto, que é objeto também de uma outra fala do professor Sérgio Cruz Arehart, certamente com muito mais brilhantismo, no final do dia, que são as medidas atípicas na execução civil. Segundo ponto, a fraude à execução, no novo Código de Processo Civil. Terceiro ponto, a impenhorabilidade, mas como eu já estou chamando, a penhorabilidade ampliada de salários no novo CPC. E, por último, alguns exemplos de medidas que são típicas, coisas que podem ser usadas na execução, que, em geral, nós, advogados, não usamos. Mas, antes, eu queria fazer uma introdução. O porquê que eu me debruço tanto nessa matéria, só nesse auditório aqui eu já devo ter comparecido de 2 a 3 vezes, conversando sobre execução civil, em especial para colegas advogados. Nós temos aí, desde o início da tramitação do novo Código, um foco muito grande em determinadas matérias. E sempre se falou que o tripé de sustentação do novo Código era fundamentação das decisões judiciais, construção e aplicação de precedentes e respeito ao contraditório. Não é isso que se põe? Né? É o tripé do Código: precedentes, contraditório e fundamentação das decisões. Eu acho esses 3 aspectos, esses 3 pontos nefrálgicos do processo civil muito importantes. Mas, de vez em quando, me parece que nós esquecemos de uma coisa muito importante: o mundo real. Nós esquecemos daquilo que o jurisdicionado, o cliente da jurisdição de todo esse aparato jurídico, mais quer, que se chama efetividade. Onde está a preocupação com a efetividade? Eu fico sempre tentando exemplificar, e vou usar como exemplo o advogado conselheiro Eduardo de Mello Souza. Toda vez que acontece uma situação em que você vai comunicar ao cliente que houve a vitória num caso. Então, o Eduardo Mello pega o telefone, liga para o cliente e fala: olha, 4 anos depois, passado o trânsito em julgado da ação de conhecimento, uma ação condenatória, o Eduardo passa a mão no telefone e liga para o cliente dele: seu João, gostaria de dizer para o senhor que nós vencemos. E o seu João do outro lado da linha: ó, que coisa boa. Seu João, gostaria de dizer para o senhor o seguinte: no seu caso, foi aplicado um precedente vinculante do STJ. Aí o seu João: nossa, muito bem. Gostaria de dizer para o senhor também, seu João, o Eduardo falando, que todas as decisões judiciais ao longo do seu processo foram muito bem fundamentadas. Olha, isso é muito bom. E, por fim, seu João, é com muito orgulho como processualista que eu, Eduardo, lhe digo o seguinte: nós tivemos um amplo respeito ao contraditório. Para o senhor ter uma ideia, no seu caso não teve decisão surpresa. E aí o seu João, do outro lado da linha, bastante estranhado com tudo aquilo, ele faz a pergunta clássica que o advogado recebe do cliente: quando que eu vou receber? Vamos falar a verdade, o jurisdicionado, ele não está preocupado com isso. Essa preocupação é nossa, do mundo jurídico. Por isso que eu sempre tento trazer à tona o tema da execução e questões práticas da execução civil, porque, por alguns momentos, ela é abandonada. Nós esquecemos da efetividade. Nós esquecemos que tudo isso que estamos conversando aqui tem que dar resultado no mundo real. E a execução civil é isso. É a interlocução entre as decisões judiciais e o mundo real. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dados do CNJ, do Justiça em Números. Nós temos uma coisa chamada taxa de congestionamento, que é o percentual de quantos processos entram comparados com aqueles que não saem. A execução é a pior taxa de todas. A média Brasil é de 68%. Entram 68% mais execuções do que execuções que são resolvidas. É o gargalo do processo, é a fase de cumprimento da sentença, e na execução de título extrajudicial ela já começa parada. Ela já começa parada. Por quê? Porque de largada já não se encontra o devedor ou não se encontra bens do devedor. Então percebam, um assunto de extrema importância prática e que é um dos gargalos do funcionamento da jurisdição. Tem que ser objeto, como a Isabela bem colocou, tem que ser objeto do nosso estudo. Nós temos que nos debruçar na efetividade, na execução civil no novo Código de Processo Civil. Eu queria fazer uma introdução, fazendo um elogio e uma crítica ao Código no tocante à matéria executiva. O primeiro elogio que eu faço
Foi? Esse aqui não está funcionando. Pode passar. O primeiro elogio que eu faço é a organização das matérias no novo Código de Processo Civil. Vamos falar a verdade. Quem trabalhou com o CPC passado, a parte mais bagunçada do CPC era a execução, em especial a execução da sentença. Quando veio o legislador em 2005, na Lei 11.232, e criou a fase de cumprimento da sentença, o que ele fez? Ele extraiu da execução, do livro de execução, lá do livro 2, toda a parte, todos os atos executivos de execução de sentença e inseriu eles dentro do processo de conhecimento. E aí ele criou o famoso artigo 475 alfabeto, né? Que é do A até o O. O mais polêmico e o mais famoso deles era o 475J. Vamos falar a verdade, isso não é uma técnica legislativa apurada. O Código ficou uma concha de retalhos no tocante à execução civil. O que o novo Código fez? Organizou as matérias. Eu preparei para vocês... Consegui me ajudar? Eu preparei para vocês dois fluxogramas que mostram de maneira bastante aberta como é que ficou a organização dessas matérias. O primeiro deles... Você vai conseguir passar aí? Funcionou? Ah, agora foi. O primeiro deles, no tocante ao cumprimento da sentença. Percebam, o cumprimento da sentença está dividido conforme o tipo de obrigação, pagar, fazer ou entregar. Também está dividido conforme a provisoriedade do título, execução definitiva ou execução provisória, e ainda nós temos procedimentos especiais executivos, contra a Fazenda Pública e a execução de alimentos. Perfeito. 3 critérios que dividem, que organizam a execução de uma sentença. O mesmo vale com relação à execução por título extrajudicial. Nós também temos um procedimento executivo para cada tipo de obrigação, pagar, fazer e entregar, e também 2 procedimentos executivos com relação a questões especiais, execução de alimentos e execução contra a Fazenda Pública. Perfeito. Código acertou em organizar as matérias. Agora, uma crítica que eu faço ao novo Código, ainda no tocante à execução civil. Uma oportunidade perdida. Qual oportunidade? Desjudicialização ou extrajudicialização de atos executivos. O que nós vimos na prática é que, em alguns casos, o juiz serve como um despachante jurídico, pegando o processo, concluso, cartório, parte, concluso, cartório, parte. Para que isso? Eu não vejo muito sentido de que, hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que nós temos, que a penhora tenha que ser feita por um oficial de justiça. Por que quem tem que ter a senha do Bacen-Jude é o magistrado? Por que nós não criamos mecanismos, obviamente controlados, de membros externos ao Poder Judiciário que possam fazer toda essa instrução executiva? E a gente não precisa ir muito longe. Com algumas críticas, é verdade, o CPC português, em 2014, criou os agentes de execução. Você contrata um profissional para citar o executado, para penhorar bens do executado, para investigar o patrimônio do executado. Não precisamos ir muito longe. Em alguns estados norte-americanos, quem faz a execução, quem pratica atos de execução é o xerife. Quem pratica atos de execução são delegatários do poder público. Eu não vejo muito sentido, como eu disse, em esses atos estarem atrelados ao cartório. E isso, como eu disse, foi uma oportunidade perdida dentro do Código. Em especial, uma oportunidade perdida na execução civil, que é a sua parte mais sensível. O primeiro ponto que eu quero falar, agora já entrando nos 3 específicos, são essas medidas atípicas do juiz na execução civil. É o famoso artigo 139, né, que é bastante singelo, é bastante curto, e traz ali no seu final uma expressão que é a expressão que está sendo utilizada como fundamento para os magistrados e também para os advogados que fazem o requerimento, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Talvez esse tenha sido o dispositivo do Código mais famoso no início da sua vigência, e, em especial, aquele que ficou mais conhecido entre os leigos, porque agora, de antemão, se sabe que um juiz pode, até que você pague a sua dívida, um juiz pode apreender a CNH, apreender o passaporte, cancelar cartões de crédito.
Esse talvez tenha sido o dispositivo mais famoso do Código nesse sentido. No entanto, o que a gente tem que ter em mente é a amplitude e uma forma democrática de nós aplicarmos esse dispositivo. Eu gosto de brincar que o 139, de vez em quando, é interpretado por alguns como a caixinha de maldade do juiz. O juiz vai abrir, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, né? Vamos abrir a caixinha, hoje é dia de cancelar passaporte. Hoje é dia de tirar o seu CPF. O que você é sem o CPF? É um zumbi jurídico? E muita gente acabou indo para um lado, dois lados muito extremistas. Ou você é totalmente a favor dessas medidas, ou você acha que elas são completamente desarrazoadas. Na prática, nós acabamos, e eu fiz um compêndio de tudo aquilo que eu já vi em julgados e já estudei, suspensão de CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartões de crédito, aplicação de sanção mensal pecuniária, até que você pague, o que eu particularmente acho um absurdo, até que você pague mais R$1.000 por dia de multa. Está pior que banco judiciário. Proibição de contratação com a administração pública, proibição de assumir cargos públicos, proibição de arquivamento de novos atos societários, proibição de contratação de empregados, cancelamento de CPF e de CNH e de CNPJ. Percebam, o que nós temos aqui é um verdadeiro anseio por efetividade. Eu converso com colegas advogados que acham o 139 o máximo. E por quê? Argumento de ordem prática. O executado só fica enrolando, só fica protelando, fica dilapidando o seu patrimônio e acaba que a execução não é efetiva. Eu não aguento mais, eu tenho mais de 10 execuções nessa mesma toada. Aí eu converso com colegas magistrados. Olha, lá na minha vara nós temos mais de 400 execuções que percebe-se claramente que o executado tem condições de pagar e não paga. Vamos falar um português claro? Está todo mundo por aqui com o executado que não paga. E aí vem o artigo 139 no meio desse contexto, para aliviar a dor. E aí nós começamos a utilizá-lo. Os advogados pedindo e os juízes, alguns deferindo, outros indeferindo. Mas, ao contrário do que o desembargador da COL colocou agora com relação ao IRDR, para usarmos sem moderação, o 139 deve ser usado com moderação. E, em especial, eu digo a moderação no tocante à fundamentação. Isso, para mim, é o mais importante. Por quê? Porque, em geral, juízes, em primeiro grau, muito estimulados pelo pedido que o advogado faz, deferem a medida de restrição de passaporte, por exemplo, porque acreditam que não é razoável o devedor realizar viagens internacionais se ainda deve R$100.000 para o credor. O juiz defere, o devedor interpõe um agravo e vem o tribunal e diz: não é razoável que o cidadão, só por causa de uma dívida, fique sem o seu passaporte. Percebam, o guarda-chuva da razoabilidade e da proporcionalidade é fundamento para o sim e para o não. E misturando as coisas, no meio da crise de fundamentação que nós temos, eu segui um caso de São Paulo, espero que dê para ver. Eu segui esse caso de São Paulo, um caso de 2006. Essa é a decisão em primeiro grau que defere a medida típica, dizendo basicamente o seguinte: se não tem dinheiro para pagar, também não tem condições de fazer viagens internacionais, também não tem condição de manter um carro e também não tem condição de fazer compras com cartão de crédito. Então, suspende a CNH, cancela o cartão de crédito e apreende o passaporte, restringe o passaporte. Não é razoável que o cidadão, deva R$200.000 e viaje 3 vezes por ano. Então, a decisão concisa, parca de fundamentação, utilizando a razoabilidade e a proporcionalidade. Aí o devedor interpõe um agravo. Essa é a decisão liminar no agravo que concede o efeito suspensivo ao agravante. Esse é o inteiro teor da decisão, tá? Esse é o inteiro teor dela. Basicamente falando o seguinte: que a medida que foi aplicada contra o devedor não é eficaz para que ele pague a dívida, ponto. E também não diz por que ela não é eficaz e como que ela seria eficaz ou não. Percebam, nós temos uma deficiência de critérios de fundamentação, e eu segui além esse caso,
Esse aqui é a decisão em sede de efeito suspensivo no agravo. Essa aqui é a decisão colegiada. Essa não é o inteiro teor, mas só a parte final. A decisão colegiada, da mesma forma, fala em quê? Razoabilidade e proporcionalidade. E aí entra para mim a questão mais interessante. Violação aos direitos fundamentais. Qual? Como? Não é razoável, não é proporcional e viola direitos fundamentais. Quais? E aí, dentro dessa linha, eu, não querendo aposentar o Instituto, mas também não querendo o seu uso demasiado de maneira a acabar banalizando a sua aplicação, eu sempre interpretei o seguinte: critérios. Nós temos que ter critérios para a aplicação das medidas atípicas. Vários são os critérios, eu trouxe aqui um compêndio de alguns. Vamos lá. Subsidiariedade. Primeiro você teria que tentar as medidas típicas para depois tentar as medidas atípicas. Exceção à execução de alimentos. Por quê? Porque na execução de alimentos nós temos uma medida típica que é a mais forte de todas, a prisão do devedor. Segundo critério, respeito ao núcleo essencial dos direitos fundamentais. Mas a gente tem que debater isso. O cidadão fica sem CNH, está sendo violado o seu direito de ir e vir. Espera aí. O que foi tirado a ele é uma licença administrativa que permite que ele pratique uma atividade, que é dirigir. Eu tenho minhas dúvidas se será considerado um cerceamento desse seu direito de liberdade de ir e vir, aprender a sua CNH. Mas isso não é conversado, isso não é debatido. Terceiro ponto, cumulação de medidas. Eu não acho correto, por exemplo, que o juiz cumule 4, 5 dessas medidas. Por que ele não tenta uma? Por que ele não tenta uma depois de maneira subsidiária outra? Mas não, as decisões vêm o quê? Com tudo. Suspende CNH, suspende passaporte, cancela cartão de crédito, cancela CPF. Essa acumulação é exagerada. Quarto ponto, necessidade de contraditório prévio. Perceba, se eu tenho uma viagem para o exterior marcada e o juiz me coage ao pagamento sob pena do meu passaporte ser apreendido, a coerção é que me faz pagar. Então, antes de aplicar a medida, é interessante o contraditório. Intima para que ele pague em 5 dias, sob pena de apreensão do passaporte. Esse contraditório prévio, ele ajuda o cumprimento da medida. Quinto ponto, a análise das matérias de ordem pública eventualmente levantadas pelo devedor. Não tem sentido você apreender a CNH do devedor se o devedor, em sede de embargos, apresentou uma alegação de prescrição ou de incerteza do título, pelo fato de que a assinatura não é minha, e essa alegação ainda não foi analisada pelo juiz. Matérias de ordem pública devem ser analisadas antes da aplicação dessas medidas. Quarto ponto, relação entre as consequências da medida e a origem da dívida. Esse, particularmente, eu não sou muito favorável, mas é mais ou menos o seguinte: se a execução é oriunda de um debate societário, seria interessante, então, que aquela empresa ou aquele sócio devedor não pudesse mais praticar atos da junta comercial. Uma espécie de relação entre a dívida e a medida que será aplicada. Sétimo ponto, probabilidade de eficácia da medida. Essa eu acho a mais interessante, porque a coerção, ela é uma atividade artesanal. Percebam, o meu padrasto tem medo de viajar de avião. Ele não viaja de avião. Você imagina qual é o impacto que vai causar a ele se o juiz apreender o passaporte dele? Nenhum. Eu não tenho a pretensão de fazer mais nenhum concurso público. Já fiz o único que eu queria. Eu vou me sentir coagido se, por acaso, o juiz determinar a minha proibição de contratação ou de realização de concursos? Não vou. Então, você tem que saber exatamente aquilo que vai ser o objeto da coerção. E, por fim, a probabilidade do devedor ter condições de pagar. Não adianta fazer nada disso se o devedor é insolvente. Não adianta fazer nada disso se o devedor é insolvente. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto das medidas atípicas. Segundo ponto, fraude à execução. Eu gosto muito do tema da fraude, porque ele é um tema que transborda a execução civil, ele transborda o processo civil, e ele é um tema que vai diretamente ao jurisdicionado. O jurisdicionado leigo em direito, toda vez que adquire um imóvel, já ouviu falar
que ele tem que pegar as tais certidões, que ele tem que saber se o vendedor daquele imóvel deve ou não deve para alguém. Ainda que de maneira indireta, esse comprador, esse leigo, está evitando a fraude à execução. Pois bem, o panorama da fraude à execução no Código passado era caótico. A redação do artigo 593 era uma redação ruim, e nós tínhamos uma ampla divergência jurisprudencial. Nos idos dos anos 2000, quando a matéria ainda não estava madura, a matéria não estava ainda bem debatida, o STJ fez aquilo que não se deve fazer diante de matérias dessa natureza, uma súmula. A súmula 375 veio num ambiente de ampla divergência jurisprudencial. Resultado, a súmula não era aplicada. Aliás, ela até era, mas era aplicada de diferentes formas. E a dicotomia sempre foi a mesma. Quem deve ser protegido? O terceiro de boa-fé ou o exequente? E por isso que sempre se tinha o tal do ônus. Será que o terceiro tem o ônus de provar que estava de boa-fé? Ou é o exequente que tem o ônus de provar que o terceiro estava de má-fé? E dentro desse cenário, de uma súmula já editada, pasmem, o STJ afetou em respe repetitivo um assunto sumulado. E quem afetou foi a ministra Fátima Nancy Andrighi. E ela foi vencida, inclusive, no final. E o STJ entendeu, de uma vez por todas, que a boa-fé se presume. Ou seja, é o exequente que tem a obrigação de indicar e provar. Ele que tem o ônus de provar a má-fé do executado. Desculpa, a má-fé do terceiro. Diante desse cenário extremamente divergente, começa a tramitação do novo Código. E o novo Código vem, nos 3 primeiros incisos do artigo 792, traz 3 hipóteses objetivas. Quais são as 3 hipóteses objetivas? Exemplificando com imóveis. Você olha a matrícula do imóvel. Existe algum gravame nela? Seja o gravame de ação real, seja a verbação premonitória, seja uma penhora. Tem gravame? Tem gravame. Então, se você adquirir, presume-se a sua má-fé. Não tem gravame? Então pode adquirir, que presume-se a sua boa-fé. E, na minha opinião, o 792 deveria ter ficado só até o inciso 3. Mas aí veio o inciso 4 e trouxe de novo a hipótese subjetiva, que é a seguinte: ainda que não tenha nenhum gravame no imóvel em sua matrícula, pode acontecer de aquela aquisição que você está fazendo levar o vendedor executado à insolvência. E se isso acontecer, também é fraude. Agora, o terceiro tem que promover uma espécie de pesquisa na solvência ou insolvência do devedor, do vendedor daquele determinado imóvel. E aí o Código traz essa hipótese subjetiva, né, na verdade, retraz do Código passado, e a polêmica está novamente instaurada. Deveria o Código, então, ter feito o quê? Ter criado mecanismos de objetivar essa subjetividade. Como? Ora, se você está dizendo que o terceiro tem que olhar a matrícula para escapar do inciso 1, 2 e 3, você tem que dizer também o que o terceiro tem que fazer para escapar do inciso 4. Eu gosto de brincar que é um checklist negativo. Eu, como terceiro, eu não quero incidir em nenhum desses incisos. Eu olho a matrícula, não tem gravame nenhum, eu fujo do 1, 2 e 3. Como é que eu faço para fugir do 4? E aí vem o parágrafo 2º e traz uma redação que, num primeiro momento, nos parece dar a solução, mas ela não dá. A redação diz o seguinte: no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, quem tem o ônus de investigar é o terceiro. E o terceiro tem que fazer isso como? Pegando as certidões do devedor. Ótimo. O Código disse quem tem que fazer o quê e como. O terceiro tem o ônus de mostrar a sua boa-fé, investigando as certidões negativas do vendedor. Ótimo. Só que o problema é o início do dispositivo, onde está sublinhado em negrito. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro. O que é um bem não sujeito a registro? Aliás, contrário senso. O que é um bem sujeito a registro? Um imóvel, um carro, cotas numa empresa. Todos eles são bens sujeitos a registro em registros públicos. O que é um bem não sujeito a registro? Um notebook, um relógio,
uma geladeira. Vamos pegar um bom exemplo, uma geladeira. Olha só, se você for comprar uma geladeira, você tem que olhar o parágrafo 2º. O que você tem que fazer? Eu vou comprar a geladeira do desembargador da COL. Desembargador da COL, por favor, as suas certidões. Porque eu vou comprar a geladeira e não quero operar essa aquisição em fraude. Ótimo. Percebemos, então, que pelo parágrafo 2º, o Código resolveu o problema de fraude à execução em geladeiras. E aí, quando eu vi essa redação final, esperançoso fiquei que o parágrafo 3º iria tratar sobre o quê? Sobre os bens sujeitos a registro. E não. O Código não trata dos bens sujeitos a registro. E aí, duas interpretações se tem. Primeira interpretação, pró-exequente. E a ministra Fátima Nancy Rodrigues já escreveu sobre isso. Primeira interpretação é a seguinte. Ora, se aplica por analogia o parágrafo 2º às transações de bens sujeitos a registro. Por quê? Diz ela. Se o cidadão, ao comprar uma geladeira, deve tomar essas cautelas, muito mais o cidadão que compra um imóvel. Aplica-se por analogia, então. Outros autores dizem o seguinte, não, se você está comprando um bem sujeito a registro, basta você escapar do inciso 1, 2 ou 3. Em que ponto que eu quero chegar? O Código não resolveu o problema na prática. E sabe o que vai acontecer? Quando chegar no STJ uma interpretação desse dispositivo, a tendência do STJ é sempre proteger o terceiro de boa-fé. Ou seja, continuamos como estávamos, nesse tema tão importante que é o tema da fraude à execução. Estão me dizendo aqui que inclusive, já está encerrado o meu tempo, só vou falar sobre a penhora de salário e encerrar. Bom, historicamente, sempre nós tivemos a empenhorabilidade do salário. Aliás, falar em empenhorabilidade do salário é até equivocado, a remuneração da pessoa natural, não só salário, honorários, prolabore e tudo mais. E, historicamente, sempre tivemos uma exceção, os alimentos. Então, quando estávamos diante de uma dívida alimentar, era cabível a penhora da remuneração da pessoa natural, era cabível a penhora do salário. Em 2006, ainda na égide do Código passado, foi aprovado um dispositivo do Código que depois foi vetado pelo presidente, que foi alcunhado de penhora de altos salários. Era mais ou menos como uma espécie de gatilho em que o cidadão que recebesse acima de X salários mínimos, um percentual desse valor acima poderia ser penhorado. Foi aprovado, mas foi vetado no final pelo presidente e não entrou em vigor. Novo Código começou a flertar com isso, até porque o próprio STJ, 2014, 2013, começou a fazer aplicações dessa natureza, e veio a redação para o Código. A redação é do artigo 823, parágrafo 2º. A redação, infelizmente, não é boa, mas ela traz situações interessantíssimas. Vamos lá. Primeira situação, é mantida a possibilidade de penhora na execução de alimentos. Ponto. Só que se vocês olharem para o dispositivo, nós temos um aposto ali no meio, que fala independentemente da origem. Então, é possível penhorar salário, se for prestação alimentícia, independentemente do tipo de alimentos. Então, já faço a primeira ressalva. Pelo artigo 85, parágrafo 14 do Código, os honorários do advogado são verba alimentar. E se os honorários do advogado são verba alimentar, e se você pode penhorar salário em qualquer tipo de verba alimentar, o advogado, seja honorários de sucumbência ou contratuais, pode penhorar salário do devedor. E não só salário, a remuneração dele. Ah, mas é remuneração. Ok, honorários de um lado é remuneração. Do outro lado, a remuneração pelo trabalho dele. Perde quem deve. Justamente nesse sentido, nós tivemos agora, em Brasília, lá no Conselho da Justiça Federal, nós tivemos o primeiro Jornadas de Direito Processual Civil do CNJ, do Conselho da Justiça Federal. Algo parecido com aquela ideia do Jornadas do Direito Civil. Lá eu propus o enunciado, e tive a grata felicidade de ser aprovado, o enunciado 105, que fala exatamente isso. É possível a penhora de honorários, de salário do devedor, sejam honorários contratuais, sejam honorários de sucumbência. Enunciado número 105. Então,
Esse é o primeiro ponto do dispositivo. Está bem claro que é possível essa penhora. Segundo e mais importante ponto do dispositivo. É possível agora, independentemente de qual seja a natureza da obrigação, alimentar ou não, o devedor ter a parcela acima de 50 salários mínimos penhorado do seu salário. Então, o salário mínimo está na casa dos R$1.000, imaginem vocês que o cidadão recebe carteira assinada ou não, tanto faz, ele recebe R$60 mil por mês. Os primeiros R$50 mil são protegidos e impenhoráveis. O excedente a isso, os 10 mil acima disso, são penhoráveis. Ah, mas isso é só em alimentos. Negativo, qualquer que seja a origem da dívida. E muita gente não percebeu ainda, pela redação confusa, que essa questão superior a 50 salários mínimos é para qualquer tipo de dívida, não ficando atrelada à execução de alimentos. Isso é uma importante mudança que nós tivemos. E um detalhe interessante, isso vai causar, por exemplo, no advogado, mais afã ainda de fazer pesquisa patrimonial do devedor para verificar quais são as suas fontes pagadoras. Porque, como eu disse, não é exclusividade de salário. Qualquer tipo de remuneração, prolabore, honorários, distribuição de lucro, tudo isso é válido. Esse é o terceiro ponto, o ponto da penhora de salários. E, para encerrar, fica mais uma reflexão. Ih, travou de novo. E, para encerrar, fica mais uma reflexão. Eu vejo muitos colegas advogados, volta e meia, reclamando, né? Céticos da execução, no sentido de que a execução não anda, a execução não funciona, né? A execução está lá parada. Se você não fizer nada, ela vai continuar parada. Se você não praticar alguma atitude criativa, ela vai continuar parada. Agora, pensando sob a ótica do juiz, se o juiz, de maneira responsável, não tiver coragem de deferir algumas medidas pleiteadas pelo exequente, a execução vai ficar parada. Ela vai continuar como gargalo do processo. E nós esquecemos que nós temos várias ferramentas dentro do Código que podem acelerar esse tipo de procedimento. Eu elenquei algumas delas conhecidas de todo mundo, mas que nós fazemos muito pouco uso. A averbação premonitória, a hipoteca judicial. As pessoas esquecem da hipoteca judicial. O cumprimento provisório da sentença, as pessoas esquecem do cumprimento. A possibilidade de adjudicar bens. Você vai lá, você faz uma pesquisa patrimonial do devedor, acha um bem do devedor que ele gosta muito, e faz o seguinte, penhora e pede para adjudicar. As pessoas esquecem, por exemplo, que devedores, empresas devedoras de varejo, têm recebíveis. Desembargador da Col, basta a gente fazer um pedido para o juiz para intimar a Cielo, a Redcar, para fazer o quê? Para bloquear os recebíveis daquele restaurante devedor. Hoje em dia, empresas dessa de varejo têm 70%, 80% dos seus pagamentos em cartão. É uma mina de dinheiro que está lá, e nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Enfim, só fica a reflexão que por muitas vezes nós reclamamos da execução, mas somos inertes, tanto no papel de advogados, quanto no papel de juízes. Muito obrigado.